E realmente é uma moça que está entusiasmada, mãe jovem, ele tem um filhinho chamado Enzo. Quantos anos ele tem? 7 anos. Então, e não é fácil a mãe trabalhar, cuidar do filho, jovem ainda, gostar da doutrina, fazendo faculdade. Precisa muita coragem, muita coragem. Lembrem-se sempre dela, ela precisa muito também de ajuda espiritual, não é? As outras particularidades eu não posso contar, né? Muito bem, então boa tarde, boa noite, mais tarde do que noite. O Luiz já fez o agradecimento e eu também quero agradecer a recepção, o carinho, a hospedagem, a boia, comida. Quer dizer que nós já estamos começando a sentir saudade. Então, o que a Alzira falou, não sei se vocês ouviram, isso é verdadeiro. Já estamos começando a sentir saudades desse nosso encontro. Gostaria de rever nesta sala outros companheiros que pertenceram à associação, mas por conta de um fenômeno absolutamente natural e humano, as pessoas se afastam, se agregam e se afastam, se agregam e se afastam, e é assim mesmo que funciona. Mas são companheiros queridos. E ontem eu me lembrei da nossa professora que desencarnou, como é o nome dela? Eliette. Ela foi lembrada no primeiro dia. Sim, eu lembro. Um pouco antes da prece. Bom, mas o que eu quero dizer é que no finalzinho eu recebi como presente a presença sorridente delas. Então aquilo foi um momento muito gratificante. Foi. Bem, então vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Deixa eu ver. Olha, se vocês puderem, entre nesse site, o que diz Kardec. É um programa que eu faço com o Antônio Coelho e ele é muito interessante porque as propostas de assuntos, perguntas, depoimentos são das pessoas que assistem o programa e que escrevem apresentando algum questionamento. O que diz Kardec? Eu faço uma abordagem e depois o Coelho abre o livro pertinente, aquele que tem referência com o assunto, e ele faz uma leitura. Você já falou sobre o romance? Os livros estão aí? Você fala, por favor. Esses estão esgotados, isso aqui. Olha, se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. O Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. Leiam, vocês vão gostar. Existe um plano de trabalho do livro. Ele foi escrito com as palavras estudadas exatamente para produzir um efeito de esclarecer as pessoas que gostam de estudar o Espiritismo e querem estudar conhecendo as leis naturais, conhecendo os 14 princípios da doutrina espírita. Os 14. O Brasil tem cerca de 60, oficialmente falando, 60 programas de estudos da doutrina, principalmente pelas federações, entidades maiores do Espiritismo. Em nenhum programa desse vocês vão encontrar o que tem no livro sobre as bases do Espiritismo, sem contato com nenhum outro pensamento, nenhum outro autor. Então aí está o que eu considero legitimamente o conhecimento espírita para facilitar o entendimento das pessoas. Você vai deixar alguma coisa para você vender aqui na casa ou vai levar tudo embora? Eu não sei, quem cuida disso é a Alzira. Bom, aqui já tem, esse livro já tem. Fundamento tem aqui? Tem. Ah, eu não sabia. Tem. A apostila que eu falei é essa daqui. Aqui só está o rosto, porque eu aproveitei para fazer mais um destaque do nome: obsessão e desobsessão.
Já falamos disso. Já falamos disto. Para preparar esse roteiro, eu li vários livros de psiquiatras, dos melhores que nós temos no Brasil, dos psicanalistas e também psicólogos, que abordam o tema obsessão e como eles conceituam e qual é a proposta, a metodologia médica para o tratamento. As pessoas devem continuar tratando-se clinicamente. Eu nunca recomendo que o indivíduo vá só no centro espírita e deixe o médico, não. Ao contrário, vá no médico, faça a consulta e siga o tratamento de acordo. E o tratamento espiritual. O espiritismo é uma ciência também para ajudar as pessoas no tratamento. Eu estou para chegar no ponto ideal aqui. É que eu quero fazer um breve comentário, achei no número 5. Bem, eu penso que eu vou precisar fazer uma lembrança. E a lembrança é a seguinte. Anda aqui para trás. Antes de entrar na parte que nós paramos, eu quero fazer uma lembrança disto aqui. Quando a gente lê a obra de Kardec, não está, no caso, todo esse conhecimento arrumadinho do jeito que eu falo nas palestras e do jeito que a gente percebe que o conhecimento vem. Nos 5 livros é que aparece o conceito de que o espírito, ele tem um atributo chamado inteligência. Atributo é parte pri, digamos assim. É uma ferramenta de trabalho do espírito. Que ele tem outro atributo chamado vontade. A palavra vontade ela é muito importante porque é a alavanca da determinação do espírito. É a alavanca de determinação. A psicologia, quando examina a vontade, examina com o nome volição. E a psicologia, um psicólogo alemão chamado Guilherme Wundt, ele conseguiu detectar a doença da vontade. É assim que a ciência médica encara esse assunto. Nós, no Espiritismo, temos uma outra concepção. Mas olha que interessante, na psicologia existe o tratamento da doença da vontade. Essa enfermidade na psicologia tem o nome de abulia. Então existem os indivíduos abúlicos, aqueles que para a psicologia tem uma enfermidade, uma doença da sua vontade. Para o povo, a mãe ou as pessoas conhecidas da pessoa diz que ela está sem vontade. Aquele indivíduo não tem vontade para nada. Mas para os psicólogos, ele está sofrendo de uma enfermidade. Se eu quiser traduzir isso na linguagem do caipira, quer dizer, ele tem preguiça. É assim que, olha, mas não é isso, o psicólogo está certo, porque ele está enfermo para a psicologia, ele precisa ser tratado. Por isso que o Wundt e outros grandes psicólogos, eles começaram a criar estímulos, motivações para
tirar o indivíduo dessa anemia da vontade. Tá? Só que nós sabemos que a vontade é um atributo do Espírito. Se é um atributo, eu falo ferramentas porque eu tenho uma palavra forte logo em seguida para dizer. O Espírito, ele usa da vontade. Ele tem que usar essa ferramenta. Quanto mais e melhor ele usar, melhor ele vai poder atender os propósitos que ele quer. Então, a inteligência, a vontade e o pensamento, que também é um atributo, ele é rastreador. Quando uma pessoa pensa, para a ciência, ela está usando o pensamento para raciocinar. Raciocinar significa colocar o pensamento numa sequência lógica. Mas nem todos podem fazer isso dessa forma, porque depende do grau de evolução do espírito. E cada um usa essa ferramenta de uma forma, de uma maneira. Lembram-se que quando eu disse ontem que o espírito ele se agrega à menor parte da matéria que existe para começar a fazer a sua evolução, e eu achei o momento certo, bem certo de dizer, e cada um faz do seu jeito e a sua maneira. Lembra-se disso? Porque é assim que funciona. Por que é assim que funciona? Porque cada um faz experiências e recolhe sempre das experiências os seus conhecimentos relacionados com aquilo que ele pode. E a vontade, então, é o que determina a ação do espírito. Vocês não vão encontrar isso nos livros de ciência sobre essa matéria, porque eles acham que o pensamento vem em primeiro lugar e que a vontade é em segundo plano, e não é real isso. Porque depois que o espírito ele usa a faculdade da inteligência para aprender, esse conhecimento vem antigo, desde aqueles filósofos que eu citei ontem. Então nós precisamos entender que este conjunto é que faz o espírito se mexer, vamos dizer assim, ou se movimentar para ele avançar. Fica claro isso aqui? Porque eu não vou ter outro momento para falar, porque tratar de obsessão é mexer com a inteligência, a vontade e o pensamento. Mas eu sei, por experiência, que para tirar uma pessoa da situação, dessa enfermidade, começar a fazer qualquer tratamento, vai depender exclusivamente da vontade de cada um. Então os centros espíritas deveriam ter trabalhos terapêuticos para o obsediado, mexendo com a vontade, mas coisas assim, conteúdos adredemente preparados para estimular as pessoas a usar melhor a sua vontade. Porque quem usa melhor e mais a inteligência, usa mais e melhor a vontade, usa mais e melhor o pensamento, aprende mais. Quem usa menos e pior, aprende menos. Então essa é a diferença de pessoas que estão mais avançadas e daquelas que estão na linguagem didática mais atrasadas. Não seria certo falar assim, seria falar os que estão mais adiantados e os que estão menos adiantados. Mas menos adiantado ao quê? Eu entendo que nós temos que tomar cuidado para fazer a comparação, porque cada um faz do jeito que sabe e pode. Mas vai chegar um momento que aquele que está menos adiantado, ele começa a ser estimulado por qualquer coisa que apareça e que chame mais atenção. Por exemplo, uma pessoa põe um livro para ler. Vou pegar isso aqui do Jaci. Jaci Regis, psicólogo, sociólogo, escreve um livro chamado Uma Nova Visão do Homem e do Mundo. O que nós... Pela capa, pela embalagem, o que a gente entende? Que ele está apresentando uma ideia nova que ele observou sobre o indivíduo, o ser, e também sobre a sociedade, porque o mundo aqui é a sociedade, a reação do homem no meio social. Então ele vai contribuir com uma ideia nova. Mas a pessoa começa a ler o livro. Como eu sei que o Jaci, ele é uma pessoa de revolução no campo das ideias, a pessoa começa a não entender de início o que ele quer dizer. Essas informações novas do Jaci, que a pessoa não entende,
essas informações se misturam com o conhecimento que a pessoa já tem. Misturado isto, cria uma difusão no campo das ideias. Então essa é uma fase do conhecimento. Mas se a pessoa continuar insistindo, está tudo misturado dentro dela, mas aí fala, deixa eu ver se eu entendi direitinho, e começa a ler com calma e consegue avançar, vai até o final do livro, saindo dessa, e o livro continua com as ideias difusas no pensamento, mas aí uma palavra, um conceito começa a dar a ela uma ideia sugestiva de análise do agora eu sei o que ele quer falar, agora eu sei qual é o pensamento dele, esse agora eu sei o que ele quer falar e quais são as suas ideias, fazem com que a pessoa inicie da fase difusa para a fase analítica do conhecimento. Ela começa a analisar, mesmo que seja pouquinho, e se ela se insistir, porque eu estou pensando na palavra vontade ali, se ela insistir, aí eu quero ir a fundo isso, mais uma vez, porque um livro não deve ser lido apenas uma vez. Vocês sabiam? Tecnicamente, todo livro tem que ser lido no mínimo 2 vezes. Pode falar isso no clube do livro. Aí ela começa, que já passou pela fase difusa, está na fase analítica, começa a dominar essa fase analítica, e ela, então, olha que beleza. Você começa a conversar com ela, ela fala, sabe o que esse livro tem? Esse livro contém isto. Ela começa a fazer uma síntese do livro. Aí saiu da fase difusa, passou para a analítica e chega na fase da síntese das ideias. O melhor leitor é aquele que consegue explicar o livro que leu com as suas palavras. Deu para entender? É assim que funciona o uso dos 3 atributos essenciais do Espírito. Isto se ensina? Se ensina. E Allan Kardec, para explicar isso no Livro dos Espíritos, ele diz assim, aquele, se referindo aos Espíritos, aquele que se adianta mais, aprende mais, adquire mais experiência, ele volta para ensinar aquele que ainda não conseguiu aprender mais. Então lembre-se sempre disso. Olha, os espíritos no universo todo usam de 3 ferramentas de trabalho. São 3 qualidades, não tem mais que isso, só isso. Por que eu estou insistindo? Porque existem livros, obras, com o nome de obras espíritas, que falam de uma porção de coisas que não são reais. O espírito só usa dessas ferramentas para ele aprender. E faz experiências, ele faz, e ele erra. É gostoso ver uma pessoa errar, porque a gente sabe que ela vai extrair do erro ensinamento. Nós não devemos condenar a pessoa quando ela comete equívocos, erros, desvios, porque isso aí faz parte das experiências que ela escolheu para extrair conhecimento. Agora, a gente tem que estimular a vontade para o indivíduo sair, às vezes, dessa anemia que os psicólogos dizem, da vontade, para que ele comece a se movimentar, ganhar maior dinamismo e assim por diante seguir nessa sua estrada de evolução. Alguma pergunta sobre as 3 ferramentas de trabalho? Lembre-se sempre disso. E observe, vocês devem ter mais gente na família, eu e Ozira tivemos a possibilidade de ver isso, observando os 5 filhos que nós tivemos. Eles são totalmente diferentes. Acreditem, 5 filhos, não tem um parecido com o outro. Vocês acreditam em mim, não? Sim. Nada, não são parecidos em nada. Nem em gosto, temperamento, perfil espiritual. Cada um, a gente nota que cada um quer viver a vida do seu jeito. Em todas as casas é assim? Resposta? Sim. É assim que funciona. É assim que funciona a vida.
Eu já expliquei isso ontem, então não vou passar agora. Bem, então nós chegamos nesse ponto que o que realmente se mostra, como a palavra mecanismo aí é uma ideia sugestiva de que a coisa acontece assim sempre pelas vias da observação. O que possibilita o acontecimento chamado obsessão sempre será, e será o envolvimento moral entre os espíritos. Esse envolvimento moral significa a maneira como eles se relacionam, porque existem valores morais que podem ser pequenos, médios e grandes valores morais. Mas como a obsessão é uma enfermidade, a ausência de grandes valores no relacionamento humano possibilita as pessoas a se desentenderem moralmente falando e a criarem entre si compromissos que são muito fortes. O relacionamento entre os espíritos mostra que às vezes o início de uma obsessão não termina facilmente, como nós às vezes imaginamos. Passa-se uma encarnação toda, 2, 3. Existem relatos aí interessantíssimos a respeito de obsessões que foram iniciadas há 1000 anos atrás. 1000 anos no nosso tempo aqui da Terra. Porque o tempo é um valor muito relativo. Porque eu sei que assusta, fala, puxa, 1000 anos, mas isso, 1000 anos não significa absolutamente nada diante do tempo permanente. Então, o envolvimento moral entre os espíritos é o fator determinante que pode ou não gerar obsessão. Eu evitei contar ontem, mas hoje não escapa. Eu sou obrigado a contar um caso e peço a vocês que prestem atenção. 2 amigos, de 1957, jovens, mais ou menos de 25 anos cada um, eles eram operários em uma grande tipografia em São Paulo, mas resolveram constituir a sua pequena tipografia. Eles combinaram direitinho, saíram da empresa onde trabalharam e fundaram essa tipografia. Registraram e fazendo uma sociedade. Então, iam trabalhando. O início era difícil, mas superaram aquela fase inicial, conseguiram suplantar lá problemas, sempre juntos, de tal forma que eles começaram a crescer. Lá, 1959, 60, os dois eram casados, filhos, poucos, né? E quando começou a folgar o trabalho, eles começaram a ter uma vida social melhor. Então começaram a sair, unir as famílias para sair juntos. Antigamente a gente falava para fazer piquenique. Você sabe o que é piquenique? Todos sabem o que é piquenique. Fazer piquenique, passeios e tal. E lá pelas tantas, um dos sócios passa a se engraçar com a mulher do outro, com a esposa do outro. E essa ligação fazia com que ele, na linguagem dos meus netos, eu não sei se vocês vão entender, meu neto fala, ele ia para cima da mulher. Você sabe o que significa isso? Para mim, ele estava fazendo tentativas de conquistá-la. E ela resistia, foi resistindo. Um ano depois, ou 2 anos depois, essa moça cedeu o aliciamento amoroso do sócio do marido. E eles passaram então a ter um caso. Vocês sabem o que é isso, não? Todos sabem o que é isso, é ter um caso. Um ano seguinte, o marido da moça descobriu. Olha, eu quero que vocês ouçam o que eu estou relatando e com base no que eu estou escrevendo ali.
ele descobriu esse envolvimento entre os dois. Eu sei que vocês estão pensando, ele deve ter gostado muito, deve ter comprado flores para a mulher, não é isso? Oh, que beleza, vocês estão namorando, é isso que vocês estão pensando? Mas não foi isso que aconteceu. Ele ficou envolvido por um ódio tão grande, vocês estão lembrados que eu falei de ódio aqui, e sentimentos de vingança, que ele não teve dúvida. Com essa turbulência toda de ódio e vingança, porque o indivíduo, quando está ferido, ele só pensa nisso, em se vingar, e ele matou os dois. A partir desse acontecimento, iniciou-se entre os três, o quê? Vou usar uma expressão católica, vocês desculpem, um inferno obsessivo, terrivelmente. Vários anos decorrido desse fato, no centro que eu frequentava, nós fazíamos preces, evocávamos os espíritos, os dois, mais alguns envolvidos no processo, mais tudo evocação e pensamento, mais o que havia sido, porque depois foi julgado, foi condenado. Eu, quando saí do centro, não havia ainda terminada a doutrinação, esclarecimento desses espíritos envolvidos nesse processo. Aonde vai isso, eu não sei. Porque depende do quê? Mostrei agora mesmo, agora há pouco. Se o rapaz, marido, se ele tivesse uma outra situação espiritual, um outro grau de evolução e outras coisas, outros ingredientes fortes do ponto de vista da compreensão, do sentimento mais de tolerância e de indulgência, certamente seria atenuado todo o resultado. Diariamente, quando vocês ligam a TV e assistem aí os dramas da nossa vida, principalmente crimes que a televisão tem, o povo gosta, então é um recheio isso para manutenção da atenção e da assistência, mostra exatamente isso que eu estou mostrando aqui. Só que nós precisamos entender que desses casos todos existem consequências, também de ordem moral. Também de ordem moral. Então o envolvimento moral entre os espíritos sempre é e será o fator determinante, aquilo que determina a obsessão. Porque quando a gente vê um obsediado, vem no centro, ou a gente vê na rua, ou alguém, um vizinho, a gente pergunta, por que será que ele está assim? É a primeira pergunta que as pessoas fazem, mas não fazem reflexões sobre isso. Com toda certeza, ele tem na sua existência de agora ou em outra, acontecimentos que proporcionaram esse encaminhamento de ordem obsessiva. Então, o enfermo, aquele que nós chamamos de enfermo, a gente não deveria chamar assim. Com o tempo vai mudar essa denominação, esse tratamento terá que ser diferente, porque ele é o agente da sua própria enfermidade. Aliás, no nosso corpo, quando aparece alguma enfermidade, ela não vem gratuitamente, não vem por acaso. Sempre nós estamos ligados com o início de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Eu não tenho outra maneira de dizer assim: nós, espíritos, administramos um corpo que é constituído de trilhões de células. Quando eu falo células, estou falando de agentes vivos, que têm independência cada uma, mas que se formam em termos de conjunto para criar o sistema todo, né? Órgãos internos e todo o nosso sistema. Então nós aqui, eu sei como é que estão as minhas células quando eu estou bem, estou alegre, satisfeito com a vida, com aquilo que eu tenho, mas bastará eu ter um sentimento qualquer de inveja de um vizinho porque
ele tem alguma coisa que eu não tenho, esse sentimento ele vai gerar consequências em todo o meu organismo e primeiro, está entendendo, Antônio? E as células do corpo, elas são afetadas por isso. Então, existem médicos naturalistas que sabem que o pensamento é o comandante da saúde. Então, para conhecer a doença, eles precisam conhecer como é que a pessoa pensa, o conteúdo do seu pensamento. E é através do pensamento que a gente pode tratar as pessoas melhor. E obsessão é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sempre recomendo o que obsediado, o enfermo, ele participe das palestras públicas que o centro tem, não vai em sessão nenhuma, mas assista a terapia através da conversação, do esclarecimento doutrinário, do incentivo que o expositor faz, de valores morais que ele apresenta, e também faça o tratamento através da água fluidificada. Ouve, toma água, porque aquilo que é falado, pouco a pouco vai sendo assimilado. A gente não percebe isso. Além do que, como ele é assistido, ou sempre é assistido por bons espíritos, quando uma pessoa entra para ouvir uma palestra, sempre tem espíritos. Eu criei uma imagem, ela não é assim que funciona exatamente, mas eu criei uma imagem para explicar isso. Os espíritos ficam, os apoiadores ficam, é uma imagem didática, por favor, não vão dizer por aí que eu mostrei isso. Assim, eles ficam que nem essas moças ficam nas lojas, uma atrás da outra, esperando os fregueses entrar. O cliente entra, a primeira que está ali para atender é o que acompanha a pessoa, é assim que funciona. E o espírito fica ao lado das pessoas. Por isso que eu sei que quando eu falo lá no centro, que na palestra primeira, são 1.500 pessoas, às 7 horas da noite, 1.500. E eu sei que ali, no mínimo, tem mais de 3.000 encarnados e desencarnados. Por quê? Qual é a função de um espírito ao lado da pessoa quando ela é recebida, cumprimenta a recepção material e a recepção espiritual? É que o espírito ele conecta através do pensamento e ele sabe que precisa chamar, despertar a atenção do indivíduo para certos pontos que vão ser falados. Entendeu? E aí a pessoa vai pegando aquelas palavras. Essa é a terapia espírita, esse é o trabalho. Nós damos muito trabalho para os espíritos, muito mais do que nós possamos imaginar. A casa espírita é o único local, até o presente momento, que apresenta essa nova terapia espiritual. O valor de um centro espírita é tão grande que o Herculano Pires, um dos maiores pensadores espíritas, escreveu um livro chamado O Centro Espírita, e quando a gente abre o livro, ele tem uma frase de início do livro. Ele diz assim: se os espíritas soubessem qual é o valor, o significado e a importância de um centro espírita, o espiritismo seria o maior movimento cultural do planeta. Por menor que seja, às vezes é preferível um pequeno grupo, mas harmonizado, onde as pessoas se entendem, se tratam como verdadeiros irmãos, existe respeito, consideração, todos estão imbuídos do mesmo espírito de trabalho. É preferível um grupo assim do que um grupo grande, heterogêneo, onde as pessoas entram e saem e nenhuma sabe o nome da outra, nem onde mora, nem o que precisa, porque nós não damos entre nós o apoio realmente moral, espiritual e material que nós às vezes precisamos. Então o enfermo da obsessão sempre foi o autor de todo o processo, porque os pensamentos, palavras e ações do passado criaram esse sentimento de ódio e de vingança entre os espíritos. Não existe obsessão por amor. Nos romances existe, os romances falam disso. Mas isso é só romance, é ficção, é fantasia.
Porque a obsessão, ela é resultado do sentimento de ódio e de vingança. Então, o indivíduo se sentiu ferido, lesado em alguma coisa, do ponto de vista moral, ele se insurge, ele cria. E na medida que ele pensa, ele atrai os espíritos, e os espíritos fazem todo o restante, inclusive. Alguma coisa do que eu falei, alguma pergunta? Por favor. Nada? Mas está tão claro assim que não tem dúvida? É. Vamos então passar a esse item, como se prevenir da obsessão. Eu não quero contrair obsessão. Então eu tenho que tomar algumas providências. Não são drágeas, não são comprimidos, nem solução. O que mais que tem? Tem cápsula, comprimido, drágeas e as gotinhas. O remédio não está na farmácia. Então, o primeiro passo preventivamente é esse que aparece aí na tela. Eu adquirir um conhecimento da minha realidade espiritual, falei ontem, realidade que sou espírito imortal, realizando um processo de evolução. Esse é um presente do Criador, que constitui as leis naturais. E as duas formas de realizar isto é, ora estando fora da matéria e outra realizando as experiências na matéria. Hoje não vou tocar no assunto, mas vocês deverão aqui na casa, com certeza, estudar esse assunto de como que se faz a evolução, se promove a evolução, quando se está em estado de erraticidade e quando se está em estado de encarnado. São valores intrínsecos, indispensáveis para que a gente possa compreender como é que funciona a vida. Quando nós encarnamos, existe uma preparação para a encarnação. Agora, eu vou repetir para não deixar dúvida. Quando o espírito ele projeta o seu retorno para o mundo corporal, existe um tempo de preparação, de reflexão, preparação, deliberação do espírito e outros ingredientes que entram aí. Agora, quando ele encarna, do ponto de vista cultural, social, não existe nenhuma preparação para o indivíduo retornar para o estado de erraticidade. Por hora não existe. Eu sempre digo que daqui a alguns anos, eu não sei quanto, essas informações terão que entrar em todo o conteúdo da escola, da aprendizagem, porque desde pequenininho o indivíduo precisa saber que ele é espírito, é imortal, está em evolução e reencarna. O único país que tem um pouco de informação a respeito disso nas escolas é a Índia. Fora dali, não. Até porque a influência da religião, seja qual for, a influência não é boa para ensinar esses valores na escola e socialmente falando. Imagine na escola ensinar que o indivíduo é espírito, ele é imortal, está em evolução e que reencarna muitas vezes. Vocês já imaginaram o que isso poderia transtornar o conhecimento? Porque as pessoas, vocês sabem, a religião não propõe que o indivíduo raciocine, propõe que ele acredite. É preciso, o decreto da religião é a crença, não é a sabedoria, não é o conhecimento. Eu não estou fazendo nenhuma crítica malévola, entende? Eu estou apenas fazendo uma lembrança de um fato social. Então,
o conhecimento da realidade espiritual, ele é importante principalmente dentro desse campo das informações que estão contidas nas obras de Allan Kardec. E eu sempre digo para as pessoas não imaginarem que eu sou fanático, porque tem gente que pensa que a hora que aparecer livros melhores do que os atualmente existem de Allan Kardec, eu vou correndo seguir esses livros, vou ler e vou seguir esses livros. Mas, por enquanto, do ponto de vista de fato histórico, não apareceu nenhum outro livro que respondesse tanto às necessidades de conhecimento, de questionamento da humanidade do que o Livro dos Espíritos. Não apareceu. E pouco a pouco as pessoas estão entendendo isso. Apesar de toda a campanha contrária, até dentro do meio espírita, a confusão da opinião pública que propositadamente existe e a outra que não é proposital, mas existe também. Apesar disso tudo, o conhecimento sobre as obras de Allan Kardec, ele está se ampliando, as pessoas estão entendendo. E para prevenir alguém da obsessão, é preciso esse conhecimento. É necessário adicionar ao arroz, feijão, batatinha, o bife, esse conhecimento. Tá? Isso é um fato comprovado. E também que o indivíduo viva de acordo com os melhores ensinamentos morais. O Espiritismo adotou os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré como código de ética para que a gente possa viver melhor. A doutrina, ela adotou isso. E Kardec, depois que ele fez as perguntas que aparecem no Livro dos Espíritos, de número 625, 626 e 627, ele não teve dúvidas, porque os espíritos superiores, Kardec sempre foi reverente às orientações superiores dos espíritos, porque eles se mostraram intelectualmente e moralmente muito superiores a qualquer média do conhecimento e da vivência do homem na face da Terra. Quando ele faz a pergunta 625, ele pergunta assim, dá a impressão que é uma pergunta simples, mas não é. É uma pergunta filosófica de uma extensão e de uma profundidade muito grandes. Ele pergunta assim para os espíritos, eu vou falar do meu jeito para ficar o diálogo mais íntimo. Espíritos, vocês podem me responder uma pergunta? Existiu na Terra algum modelo de homem que pudesse servir como guia da humanidade? É mais ou menos assim, não é, Luiz? Então eles respondem laconicamente para Kardec, economicamente para Kardec. Eles dizem assim, quer dizer, veja Jesus. Bom, e ele foi ver. Mas ele já sabia, mas em todo caso foi conhecer em profundidade isso. E conhecendo em profundidade, ele então, 4 anos seguintes, ele escreve e publica no dia 24 de abril um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, e publica lá em Paris. Por que Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele vai explicar isso na abertura do livro, na introdução, e vocês vão ler. E eu peço encarecidamente que leiam mais de uma vez, porque aí nós temos a explicação, a justificativa de por que escreveu a obra e o cuidado que ele teve de separar algumas lições morais de Jesus para encerrar em 28 capítulos, que é uma obra que eu chamo de Código de Ética e de Moral dos Espíritas e também de todas as pessoas. 28 capítulos primorosos, em que quando Allan Kardec faz os comentários, ele mostra o conteúdo da sua sabedoria, a elevação espiritual, como preparado para poder ajudar aqueles que iriam adotar essa nova doutrina a praticarem esses ensinamentos e a vida melhora. Mas como melhora? Melhora, meus amigos. Se nós seguíssemos os ensinamentos morais de Jesus,
e eu falei isso na sexta-feira, o nosso mundo seria outro. Os homens não se relacionariam da maneira como eles se relacionam, a partir do núcleo da família, a partir de um bairro, de uma rua, porque eu moro em São Paulo e eu vejo a indiferença, aqui também, meus amigos, eu fico preocupado quando a gente anda aqui em Jaú e continua aquela condição assim de prepotência das pessoas, sabe, olhando os outros ou não olhando. Eu andei aqui na rua hoje um pouquinho, isso aconteceu também quando ficamos aqui 40 dias, né? 40 dias, diariamente eu saía para andar e eu notava que as pessoas não me olham na cara. Ora, isso é um grande sinal, um grande sinal do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, é tudo isso que a gente vê. E é exatamente isso que se diminui quando se aplica, e eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas entra e sai todo domingo da missa, ou dos cultos. Então eu pergunto, o que estão buscando nas igrejas e nos templos? O que estão buscando? E o que estão aprendendo? Porque se não for para aplicar esses ensinamentos, nós não vamos melhorar nosso planeta do jeito que nós queremos, não. E é preciso que a gente se esforce. E lá no livro, não há nenhum capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que a lição não seja solene. Porque Kardec, ele vai explicar por que Jesus disse aquilo naquele momento e o que isso serve agora para nós vivermos melhor. Isso previne a obsessão. O indivíduo sendo melhor, ele vai... Eu vou usar de uma única palavra, para encerrar esses conceitos. Quando nós vivemos no regime da sinceridade, nós perdemos o medo de viver. O homem que é sincero, e a sinceridade é a coisa mais linda que existe na relação de duas pessoas, de uma família e de um grupo social. Não existe coisa mais linda do que a sinceridade. Sim, quero comentar. Eu vou voltar ao assunto. Essas virtudes estão encerradas ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Estão ali arrumadas. Essas qualidades também foram ensinadas diretamente por Jesus, já que o livro faz referência. Essas qualidades, essas virtudes, esse estudo do ponto de vista moral começa, por isso que eu mostrei Sócrates lá, começa 500, 600 anos antes de Jesus nascer. Porque sempre a humanidade precisou dessas qualidades, principalmente na vida social, por falar na Grécia, em Atenas principalmente, era uma mistura realmente de espíritos de todas as categorias. De todas as categorias. E esses filósofos ensinavam através de recursos que eles criavam para poder transmitir um conhecimento novo, e era novo mesmo. Agora imaginem vocês, 500 anos antes de Jesus, nasce Jesus, ensina durante algum tempo esses valores. E quanto tempo faz que Jesus partiu? Mais ou menos 2.000 anos. Não, mais de 2.000, por aí. Vamos adicionar o tempo anterior e esse tempo. Quer dizer que nós ainda estamos afastados desses conhecimentos? Sim. Por quê? Por que a gente vê as pessoas se detratarem agora mesmo nas campanhas políticas? O que nós vimos não é nada agradável do ponto de vista moral, não é nada agradável. Mas por que nós ainda continuamos repetindo esses enganos, esses erros? Por quê? Falem, por favor. Por quê? Que explicação que a gente pode dar? Como? Porque a gente ainda não progrediu o suficiente. Não entendemos essa mensagem.
não adquirimos conhecimento para entender, ou pode, e muito menos para pôr em prática. A gente não entendeu que isso é bom para a humanidade toda. Jesus, ele não é um grande desconhecido da humanidade. Pode ser difícil para nós hoje ainda seguir o exemplo real de Cristo, realmente amar da maneira que ele amava, ser simples e direto, com naturalidade, sem pensar, simplesmente agir espontaneamente, com pureza de intenções, E a gente anda na rua, não vê no outro ser, no semelhante, um irmão. Não sai na rua, dá a impressão que a gente está disputando alguma coisa, vai falar, parece que as palavras saem com agressão, e ele propõe o quê? Propõe a excelência do amor, da temperança, da bondade, porque é fácil viver assim, irmãos, mas nós não admitimos ainda, por falta de um maior conhecimento a respeito dessa matéria. Precisamos retomar. Falei de Jesus, e interessante, Kardec era um homem, um grande pensador, de uma bondade extrema, de uma elevação moral, e foi essa elevação moral que garantiu o sucesso de todo o seu trabalho espiritual. Foi essa elevação. Por quê? Porque os espíritos superiores sentiram na sua grandeza espiritual possibilidade, e então eles se aproximaram e deram toda aquela força, apesar das dificuldades que nós sabemos ele teve que enfrentar. Então, parece a mesma coisa. Eu falo da honra, da honestidade, da dignidade e da fidelidade. Eu sei que as pessoas dizem, mas existe muita diferença entre uma virtude e outra. É que elas se compõem como um conjunto. O homem honrado, e nós precisamos passar isso para as crianças, para eles aprenderem que a honra é um grande sinal de elevação, que viver em sentimento de honra, com o sentimento de honra, o indivíduo ele não comete erro, equívoco, porque ele sabe que tem que preservar-se e preservar os demais. É a preservação do pensamento, da imagem do indivíduo, individualmente e socialmente falando. Existem pessoas que ficam, elas próprias dentro de si, envergonhadas, às vezes tem que dar uma mentirinhazinha. Eu já vi gente com muita idade e ficar ruborizada quando são obrigadas, em decorrência de alguma coisa, a fazer uma pequena mentira ou omissão de uma verdade. Bom, mas eu também sei que existem pessoas que mentem descaradamente. Não é interessante? Então, quase sempre a pessoa que ela se sente envergonhada de errar, de mentir, quase sempre são pessoas que não têm nem escola, não tiveram oportunidade de pisar dentro de uma escola. Mas esses sentimentos estão incorporados na sua forma de vida, fazem a sua vida dessa forma. Então, o sentimento de honra, da honestidade, tudo o que nós estamos mostrando aqui é dentro daquilo que nós